Olá pessoal, aqui é o Newton da CPA. Muito bem, vamos dar sequência à gravação de uma série de vídeos a respeito da reforma tributária e falando agora mais especificamente sobre aquela problemática da consolidação da PEC 110, que está lá no Senado, com a PEC 45, que está lá na Câmara, né? A gente já tem comentado aqui que tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara, eles estão para formar uma comissão especial. E essa comissão especial ela será formada por 15 senadores e por 15 deputados. Tem um presidente, um relator. Aí reúne esse pessoal da comissão e eles vão fazer o seguinte trabalho. Eles vão consolidar todo o texto da PEC 110, que está no Senado, com todo o texto na PEC 45 que está na Câmara. Claro que o resultado final vai ser diferente. É aquela história, né? Tem alguma coisa da PEC 110 que entra, tem alguma coisa da PEC 45 que entra, e depois tem algumas coisas que pode ser que essa comissão invente e coloque tudo. Então, o trabalho que nós estamos fazendo nesses vídeos aqui é tentar prever como será orientado, como será organizado o trabalho dessa tal comissão mista. Você imagina, por exemplo, 15 parlamentares do Senado e 15 parlamentares da Câmara reunidos em 30 pessoas, tem lá um presidente e eles vão discutir, claro, todo o texto da PEC 110, todo o texto da PEC 45 e depois vão juntando as partes. Eu tenho a impressão que o resultado final será, claro, nem uma coisa nem outra, vai haver muita verificação além de algumas ideias. Mas o objetivo nosso é exatamente isso, né? Tentar, digamos, adivinhar ou tentar imaginar qual será o texto final. Porque, como nós já falamos anteriormente, quando nós tivermos um texto final que sair dessa tal comissão especial e tudo foi acordado para demorar durante 3 meses, 90 dias. Então seria, vai lá, janeiro, fevereiro. No final de março, tudo indica que essa comissão, se correr tudo como for planejado, essa tal comissão vai apresentar então o texto final dela, comissão. Ora, esse texto final ele terá que ser examinado pela Câmara dos Deputados em 2 turnos. Depois que for aprovado na Câmara, ele vai ao Senado, que tem lá também mais 2 turnos. Se aprovado na Câmara, depois aprovado no Senado, o texto estará prontinho, para que ele seja promulgado, né? Que ele vire lei. Bom, eu imagino que 90 dias para preparar esse texto na comissão mista, digamos que mais 90 dias para discussão na Câmara e no Senado. Então, há alguma esperança que até 30 de junho, final do primeiro semestre, esse texto seja aprovado. Se tiver aprovado, tudo bem, aí a reforma tributária, pelo menos nessa parte, vai ser transformada em lei, a esperança até dia 30 de junho de 2020. Muito bem, prosseguindo nesse trabalho nosso, tentando adivinhar, eu gostaria de falar de um ponto muito importante, né, nessa segunda etapa dessa consolidação, que é a questão dos tributos que serão substituídos pelo IBS. Vejam, nas duas propostas, 110 e 45, existe a previsão da criação do IBS, que é aquele tal IVA brasileiro. As duas. Essa questão aí é absolutamente igual. Todos eles, os dois, querem fazer esse imposto sobre consumo e juntar vários tributos. Só que existe uma grande diferença entre as duas propostas. E é isso que a gente vai cuidar daqui para frente. Primeiro, a PEC 110, aquela que está no Senado, ela prevê a substituição de 9 tributos. 9 tributos serão substituídos pelo IBS, ou o IVA brasileiro. É diferente na PEC 45, porque a PEC 45 ela prevê a substituição de apenas 5 tributos. Ora, então a diferença é grande.
A 110 ela quer substituir 9 tributos. E a 45 quer substituir apenas 5 tributos. Então, vamos dar um passeiozinho rápido nessas duas propostas para verificar quais são as grandes diferenças. Primeiro, a PEC 110 do Senado, ela pretende substituir, então, como eu disse, 9 tributos. Que tributos? Começa pelo IPI, o IOF, o PIS, o PASEP, a COFINS, a CID Combustíveis, o Salário Educação, o ICMS e o ISS. Bom, tudo isso que eu estou falando aí, somando dá 9. Desses 9, 7 tributos são da União e 2 tributos são dos estados e municípios, né? Quer dizer, a maioria do que eu citei pertence à União e nos estados e municípios nós temos 2 apenas, que é o ICMS e o ISS. Vejam, a PEC 110, então, está trabalhando com essa hipótese. E a PEC 45, o que é diferente? É muito diferente porque são apenas 5. E quais são? IPI, também está na 110, PIS, também está na 110, COFINS, também na 110, ICMS e ISS. Né? Então, vejam, 9 tributos na PEC 110 e apenas 5 na PEC 45 lá da Câmara. Ora, então você vai dizer, mas o que está na PEC 110 e não está na PEC 45? É fácil. O IOF está na 110, mas não está na 45. Depois nós temos a CID Combustíveis, que está na 110 e também não está na PEC 45. E outra coisa é o Salário Educação, que está na 110 e não está na PEC 45. Então, basicamente, são 3 grandes diferenças entre um projeto e outro. A grande questão, como nós estamos trabalhando em tentar prever o que vai acontecer, seria o seguinte: imagine uma reunião com 30 parlamentares, coloca essa questão, daí fala, bom, você acha que deve ter quanto? Ah, não, eu acho que tem que ter 9. O outro fala, não, eu acho que tem que só 5. Aí fica 9, 5, 9, 5. Claro que no meio do caminho pode surgir, não, em vez de não quero 5, mas não quero 9. Eu quero mais de 5, mas também não quero 9. Então pode ter 6, 7, 8. Vai depender tudo de quem esteja escolhendo. Então, essa comissão, por isso que me parece um trabalho muito importante, por quê? Porque a comissão, durante esses 90 dias, vai ficar... Essa é uma das questões, né? Será que a gente coloca o IOF ou não põe? Nós deveríamos incluir a CID Combustível ou não? E o salário educação? Então, nada impede, por exemplo, né, que no final fala, não, vamos fazer os 5 da PEC 45 e vamos colocar somente o IOF. Essa é uma hipótese. Aí o resultado final serão apenas 6. 5 da PEC 45 e 1 do salário de educação, que estaria só no 110. Enfim, as alternativas são muitas, são muito variadas e praticamente impossível a gente adivinhar, mas nós podemos fazer um exercício, falar, não, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Inclusive porque no meio do caminho, também não é de todo impossível, pode surgir outra alternativa. Não, vamos pegar 5 na PEC 45, vamos pegar 2 tributos na PEC 110 e, além disso, colocar mais um tributo que não está numa e não está na outra. É até possível, né? Então, vejam que realmente é um trabalho complicado, que tem implicações jurídicas, econômicas e principalmente políticas, né? Porque quando se mexe nisso, se mexe na arrecadação da União ou dos estados, no ICMS ou do ISS nos municípios. Então, resumindo, PEC 110 são 9 tributos, PEC 45 são apenas 5 tributos. Muito bem, vamos fazer algum comentário rápido a respeito para tentar entender como é que está algumas complicações que nós temos aí nessa colocação. Bom, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer
É que se você fazer a contagem dos tributos, aquela história, vamos contar os tributos de um com outro, se você fazer a contagem, você vai notar que a PEC 110, ela se refere separadamente o PIS e, o PASEP. Na realidade, na PEC 45 não tem essa diferença. Lá, na 45 é PIS-PASEP. Né? Aqui não. Na 110 é PIS de um lado, então está contando como se for. Na PEC 45, PIS-PASEP é um só. Na PEC 110, PIS é uma coisa, PASEP é outra, já dá dois tributos. Essa é uma grande diferença. Bom, uma outra coisa que se discute é o seguinte, afinal, por que um projeto, uma proposta tem 9 tributos e o outro tem apenas 5? Bom, a ideia é o seguinte, é que os autores de uma proposta e de outra pensam diferente, né? Por exemplo, um dos argumentos, o Luiz Carlos Rauli, um dos responsáveis pela PEC 110, é que, é claro, se nós conseguíssemos substituir 9 tributos por apenas um, nós teríamos uma ampla simplificação, claro, sem dúvida nenhuma, né? Você escriturar, pagar os 5 tributos, né? Ou escriturar, pagar 9 tributos, se você pegar os 5 e fazer um só, que é o IBS, é uma economia, mas ficam os outros. Se você pegar o 9 e extingui-los todos e fizer um só, claro que a simplificação foi muito maior. Né? E a simplificação é a palavra mágica que todo mundo fala. Olha, a reforma tributária tem que simplificar, isto é, diminuir o tamanho de tributos, diminuir o tamanho das obrigações e, consequentemente, diminuir o custo de elaboração. Muito bem, uma outra observação que eu gostaria de fazer é o seguinte, apesar de o IBS, por natureza, seja um tributo sobre o consumo. Vejam, o IBS na versão nacional, que seria uma tradução lá do IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, ele é, por natureza, um tributo sobre o consumo. Né? O IBS não é um tributo sobre operações financeiras, não é um tributo sobre imóveis, não é um tributo sobre propriedade, não. O IVA, que foi traduzido para o IBS, a intenção é que seja um imposto sobre consumo. Beleza, então o imposto sobre consumo, se você imaginar que o IPI é sobre consumo, sim, industrializa e consome. O PIS e a COFINS, mesma coisa, mercadorias, bebidas, tal. O ICMS é sobre consumo, claro, né? Imposto sobre circulação de mercadorias. O ISS também é o consumo de serviços. Então, nós temos aí perfeitamente 5 tributos, todos eles sobre o consumo, que serão, né, aglutinados, fusionados, consolidados no IBS só. Agora, quando você fala na ideia da PEC 110, que você vai tratar o IOF também, a pergunta é o seguinte, o IOF é imposto sobre consumo do quê? Né? O IOF incide sobre operações financeiras, empréstimos bancários e tudo. No empréstimo bancário não há consumo, não é que o mutuário não vai comer o dinheiro que está emprestando, na realidade ele vai utilizar o dinheiro, né? O IOF incide sobre o aluguel monetário, sobre o aluguel da moeda. Então, é um pouco esquisito você juntar o IOF, que é operações financeiras, no imposto sobre consumo, que é o IBS. Mas, de qualquer forma, está lá. Uma outra questão, por exemplo, é o salário educação. O salário educação é cobrado pela alíquota de 2,5% na folha de salário dos empregados. Ora, que consumo nós temos aí? Né? Na folha de empregado, a empresa paga 2,5% de salário educação. Como imposto de consumo? Bom, mas está lá. Né? Então, o que se sente que a ideia é acabar com o salário educação e colocar ele em qualquer lugar, como o IOF também. Nós queremos canibalizar o IOF e o salário educação, colocando no IBS. Esses dois tributos não são sobre o consumo, mas vão entrar lá no IBS, no Imposto de Valor Adicionado,
que é tipicamente um imposto sobre consumo. Então, tem essa dúvida aí que, por exemplo, eu imagino que a comissão mista vai ter que se debruçar sobre isso para não acabar causando problemas posteriores quando isso virar lei. Muito bem, e outra questão final que eu gostaria de colocar é a questão da CID Combustíveis. O que é a CID Combustíveis? É uma contribuição sobre a intervenção no domínio econômico. É uma contribuição social, digamos, que ela é utilizada como, basicamente, uma regulação do mercado de combustível, né? Ela quer regular o mercado de combustível, criou-se a CID, que deve ser paga pelo produtor ou importador de combustíveis, certo? Aí tudo bem, é consumo disso, né? Mas ela está sendo colocada aí, né? A CID combustível está sendo colocada na PEC 110. Muito bem, uma outra questão que é bom lembrar é o seguinte: nós estamos tratando de uma proposta de emenda constitucional, isto é, emendar a Constituição, que é alterar o texto da Constituição, né? Então, em princípio, isso está sendo tratado como algo que vai mudar a Constituição. Ora, nesses tributos que nós estamos citando, especialmente na PEC 110, tem tributo ali que não precisa de uma emenda constitucional, basta uma medida provisória ou um projeto de lei, não precisa toda a complicação na tramitação de uma emenda constitucional, né? Cito como exemplo o IOF, que ele pode ser alterado por lei ordinária. A própria CID, combustível também, o salário de educação, sem dúvida nenhuma, pode ser um projeto de lei ordinária, não precisa. Pode, em alguns casos, pode ser até uma medida provisória, né? Mas, como foi colocado na PEC 110, como a PEC 110 é emenda constitucional, ele está sendo tratado como isso. Mas existe essa facilidade. Os autores da PEC 45, que tem só 5 tributos, entendem que os tributos que lá estão merecem uma emenda constitucional, porque mexem na Constituição. E eles entendem que os outros tributos, como salário e educação, IOF, CID e combustível, não precisa de uma emenda constitucional. Basta fazer uma lei ordinária qualquer e tudo bem, né? Essa também é uma grande diferença entre os dois projetos. Muito bem, aí foi um passeio muito rapidinho de comparação entre a PEC 110 e a PEC 45 a respeito da reforma tributária. Tudo isso pensando o que vai acontecer com a comissão mista que vai juntar os dois textos, né? Nós estamos tentando imaginar a versão final da emenda constitucional que vai virar lei, tudo espera, até lá por junho, mais ou menos, do ano que vem. Muito bem, pessoal. No próximo vídeo, eu convido vocês a verificar a continuação desse trabalho, né, dessa possível consolidação, e nós estaremos falando de um outro ponto muito importante, que é o seguinte: como será fixada a alíquota do IBS na PEC 110? E como será determinada a alíquota do IBS na PEC 45? Lógico, um tema muito importante, né? Essa alíquota vai ser quanto menos, quanto mais, tal, né? E a gente vai conversar no próximo vídeo a respeito disso. E eu espero vocês no próximo vídeo. E, para encerrar, falando que siga-nos no YouTube, que estamos lá, e entre no nosso site, nas redes sociais, que nós estamos aí no mundo digital à sua disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.